Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependente do horário que você estiver ouvindo este áudio, eu quero te desejar um bom dia. Pessoal, então, nós estamos aqui, tá? Finalizando nosso livro, estamos na reta final e eu estou muito feliz por estar encerrando esse primeiro livro lido aqui no nosso podcast. E nós vamos agora para o antepenúltimo capítulo, tá bom? É o capítulo 14. O título é 2008, tá bom? Vamos lá. Foi um equívoco usar roupas sacerdotais no primeiro dia do julgamento de Tom Carly. Ó, aí nós avançamos, né? E pelo visto o Tom Carly foi intimado e está sendo julgado. Vamos lá. Eu devia ter escolhido trajes comuns, algo que não chamasse atenção para minha posição na igreja. Afinal, havia uma calça de veludo, suéteres de lã e algumas camisas no meu armário. Eu raramente usava, mas estavam ali. Eu teria parecido uma pessoa qualquer e aquele dia não teria sido tão difícil. Entretanto, eu havia usado meu terno preto e colarinho branco todos os dias por mais de 30 anos. Tornara-se quase uma segunda pele para mim. Não cheguei a pensar duas vezes no assunto. Naquela manhã, ao embarcar no ônibus com destino ao centro da cidade e depois seguir para o norte pelos cais na direção da Four Courts, eu estava na dúvida se devia assistir ao julgamento. Afinal, eu poderia ler nos jornais na manhã seguinte, poderia acompanhar a cobertura nos noticiários da televisão ou ouvir pelo rádio. Casos como aquele aconteciam havia alguns anos, e a mídia era obcecada por eles. Cada acusação alimentava uma fúria crescente no país e uma sensação de que os homens levados ao tribunal representavam apenas a ponta do iceberg. Eram os que tinham sido pegos, só isso. Estávamos todos sob suspeita. Nenhum de nós era confiável. Aí, pessoal, agora eu quero fazer um adendo para vocês que isso daqui é o único. Isso daqui não, que eu vou falar para vocês. É o único ponto negativo para mim do livro. Porque quando acontece aquilo que aconteceu com o menino lá na loja, que ele tenta ajudar o menino, só que o menino acaba se enganando, tudo aquilo dali me chamou muita atenção, porque os padres já estavam em evidência. Então, o Odran não poderia ter dado esse mole, sabe? Não era algo que estava recente, assim, que ele ainda não tinha tanta sabedoria do caso. Ele já sabia. Então, acho que o mole que ele deu lá, pra mim, eu acho que foi uma falhazinha. Eu senti uma falha. Eu não consigo pensar que ele agiu assim sem pensar muito, sabe? Enfim, vamos continuar aqui. A prisão de Tom me deixara estilhaçado. Ele sumia com frequência da minha vida, sem responder as minhas cartas ou atender o telefone, às vezes por longos períodos. Mas desaparecer por mais de um ano, como tinha feito desde o verão de 2006, escondido pelo arcebispo Cordon em um monastério, tal qual a esposa descartada de um cavaleiro medieval, sugeria apenas uma coisa: descobrir sua nova morada através do telefone de um amigo de longa data, Maurício McWill, responsável por uma bem-sucedida paróquia do Condado de Maio. Havia mais de uma década. Eu não ouvia notícias dele desde a morte de seu antigo companheiro de celas, Tuffy Winder. Ele se recusara a ir ao funeral por motivos que não quis especificar. Não para mim, pelo menos. Imagino que você já esteja sabendo. Ele disse quando atendi o telefone naquele dia, sem nenhum cumprimento ou identificação. Quem é? Perguntei, apesar de saber muito bem pela voz. Sou eu. Eu quem? Maurício. Maurício McWill? Como você está? Como está a vida no Oeste? Úmida. E em Dublin? Fria. Certo. Então, ficou sabendo da última? A que última se refere? Sobre seu velho amigo. Qual velho amigo? Tom Carley. Peraí, pessoal. Finalmente. Tá. Senti um arrepio percorrer meu corpo. O que tem ele? Foi preso por bolinar criancinhas. Eu sei. E o que você acha? O que eu deveria achar? Foi tudo por debaixo dos panos. Foi interrogado pela primeira vez há 6 meses e estão preparando a acusação desde então. Ele está escondido. Cody não sabe a história toda. Ele não falou com você? Falou. O que ele disse? Que o puseram num lugar seguro. Maurice parecia adorar as novidades, ter prazer de compartilhá-las comigo. Lembrei uma entrevista que eu tinha lido certa vez que o escritor John Bavely
Ele afirmou que, caso saísse uma resenha negativa de um de seus livros, ele podia contar que um de seus amigos telefonaria para dar notícia. Era exatamente como eu estava me sentindo. Quando as datas do julgamento foram, enfim, acertadas, conversei com meu paróquio, Padre Burton, e pedi alguns dias de folga, explicando para onde iria. Ele pareceu relutante em me deixar ir, o que me surpreendeu, pois ele era um homem relativamente jovem, com apenas 37 anos. Supus que ele seria menos reprimido pelos antigos hábitos que ruíam ao nosso redor. Achei que demonstraria um pouco mais de compaixão. Tem certeza? Ele perguntou, reclinando-se na cadeira, unindo os dedos das mãos e apoiando o queixo sobre eles, como sempre fazia quando queria bancar o inteligente. Não lhe parece um tanto insensato se envolver? É um velho amigo, eu disse. Você sabe qual é a acusação? Claro que sei. Esperei, sei muito bem. Então, por que quer ir? Eu me perguntara aquilo inúmeras vezes ao longo dos dias precedentes, e não encontrara nenhuma resposta satisfatória. Mas sentia que precisava estar lá. Queria vê-lo com meus próprios olhos para saber se, ao observá-lo de perto, eu enxergaria algo que não tinha visto em todos aqueles anos. Algo terrível. A questão, Padre Odra, disse Padre Burton. Eu detestava tal afetação. Era Odra ou Padre Yates. Essa coisa toda de Padre Odra era uma bobagem vinda dos seriados de televisão americana. É que você precisa pensar na paróquia. Que mal isso faria a paróquia? Perguntei. Ficarei longe apenas por alguns dias, no máximo 1 ou 2 semanas, se muito. E mesmo assim estaria aqui para realizar as missas matutinas. Quero dizer, em termos de opinião pública, ele disse. Você não quer seu nome envolvido em tudo isso, quer? Pode refletir de maneira negativa para nós. Quando diz nós, Padre Burton, a quem está se referindo, exatamente? Eu e você? A igreja. A igreja tem coisas maiores para se preocupar, a despeito de eu passar algumas horas em um tribunal. Aquele homem foi acusado por crimes múltiplos contra crianças. Ele insistiu. Por um período de 25 anos. Pelo amor de Deus, olhe à sua volta, Padre Oda. Quantos milhares de crianças servimos nesta paróquia? Se você for visto dando apoio a ele, não estou dando apoio a ele, eu disse sem força. Olha, então o que está fazendo? Apenas quero estar lá, só isso. Ele balançou a cabeça. Você mesmo disse, vocês são velhos amigos. Não importa o que me diga aqui, vai parecer que você está o apoiando. E no mundo em que vivemos, a aparência das coisas é o que mais importa. Ele franziu as sobrancelhas e se inclinou para frente, um pensamento cruzando sua cabeça. Espere um pouco, ele disse. Você acha que ele é inocente? É isso? Senti as palavras secarem na minha boca. Não tinha previsto tal pergunta. Não é isso que os tribunais pretendem descobrir? Perguntei. Mas você, o que você acha? Eu acho que vou tirar alguns dias de folga, Padre Burton. É isso que eu acho. Não acrescentei o que eu queria dizer. E se você não gostar disso, pode ir à merda. Esse é ele pensando, tá, gente? Mais uma vez, foi uma pergunta difícil de esquecer. Afinal, eu achava ou não achava que ele era culpado? Eu conhecia Tom Carter desde 1973. 35 anos de amizade. Se eu não tinha conseguido chegar à alma daquele homem, não foi por falta de tentativa. Sim, eu sabia que ele havia sofrido para se adaptar ao seminário, que ele não tinha se voltado ao sacerdócio por vontade própria. Mas isso fazia dele um monstro que os jornais retratavam? Os fotógrafos, com suas lentes telescópicas, deviam ter tirado centenas de fotos de Tom, quando ele voltou a Dublin e foi levado a uma cela provisória para aguardar o julgamento. Mas sempre escolhiam publicar aquelas que o faziam parecer mais predatório, mais diabólico. Isso o fazia ser culpado? As fotografias que vi no jornal não pareciam ser do homem que eu conhecia. Ainda assim. Haviam tantas contradições na minha cabeça, tantas suspeitas, eventos ao longo dos anos, coisas que eu notara e optara por ignorar, mas que me inquietavam. Será que eu tinha minha própria culpa nisso? Empurrei tais noções para o fundo da mente? Eu não podia pensar nessas coisas, não ainda. A certa distância de mim, um amontoado de fotógrafos e repórteres da TV estava à frente do edifício Four Courts, em torno dos manifestantes. Talvez uma dúzia de pessoas caminhando em um círculo de silêncio diante do tribunal, segurando cartazes, condenando Tom, denunciando a igreja. Os cartazes eram difíceis de ler, assim como as expressões vazias nos rostos daqueles infelizes. Como tínhamos chegado a tal extremo, me perguntei. Quem era culpado por todo aquele sofrimento? Parei
e escutei por um momento a equipe da TV3 em entrevistão deles. Gente, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Pronto, melhorou. Vamos lá. Parei e escutei por um momento a equipe da TV3 entrevistar um deles. 6 anos, o homem dizia. Um sujeito de boa aparência e aspecto respeitável, vestido com um terno que não lhe servia muito bem. Um corte de cabelo arrumado e lágrima nos olhos. Uma mulher parecida com ele. A irmã, pensei. Estava do seu lado, segurando sua mão. Uma expressão dura e desafiadora no rosto. Dos 9 aos 15 anos de idade. Dei um soco nele quando fiz 16. E foi assim que parou. O repórter fez uma pergunta e ele concordou com a cabeça. Não tive escolha, ele disse. Passei a vida toda sem falar nisso. Agora vou passar o resto da minha vida corrigindo esse erro. Houve uma tempestade de perguntas. Não tenho ideia de como ele selecionou a próxima a responder. Mas, quando falou, todos ficaram em silêncio e fizeram anotações em seus bloquinhos. Não sei se todos sabiam, ele contou aos repórteres. Repórteres. Mas acredito que a maioria sabia. Os homens no comando sabiam, pelo menos. É uma cultura de conspiração. Os bispos, os cardeais, o próprio Papa. Não é apenas um homem em julgamento aqui hoje, são todos esses malditos. Por mim, eles deveriam ser arrancados de suas casas e de seus palácios. Deveriam ser arrastados para as ruas pelo cabelo e obrigados a ficar diante da justiça um por um, à vista de todo o público. E se João Paulo II estivesse vivo hoje, alguém com coragem devia levá-lo à corte penal internacional e fazê-lo pagar pelo que fez. E dizem que ele devia ser canonizado. Agora ele estava ficando emotivo, sua voz subindo com a raiva. Canonizado? Ele rugiu, desesperado, antes de cuspir no chão com raiva. É isso que tenho a dizer, porque se o inferno existe, podem ter certeza de que aquele solidel branco está sendo queimado em sua cabeça neste exato momento. Aquele homem sabia de tudo e não fez nada. Nada. Aquele idiota polonês. E o Papa Bento é a mesma coisa. Está nisso até o pescoço. Todos estão. Protegem a si mesmos. Protegem o dinheiro. É só isso que importa. Miseráveis. Não existe vida humana mais baixa do que essa dupla de criminosos. E aqui, né, gente? A gente vê que o padre lá que era alguma coisa de Veneza, que me escapou a mente agora, ele quis ir contra, né? Ele ia ser contra alguma coisa acontecendo na Irlanda. E, pelo visto, mataram ele, né? Aqui. E o outro papa que entrou foi conivente com as coisas, né? Pra continuar no cargo. Acredito eu. Vamos lá, pessoal. A irmã puxou seu braço e tentou afastá-lo enquanto os repórteres faziam mais perguntas. É óbvio que estou bravo. Ele berrou. Por que não estaria? Vocês não estariam? Escutem. Ouvimos todas as pessoas neste país dizendo como tudo isso é errado, como os padres precisam ser responsabilizados por suas ações, e não apenas os que cometeram os crimes, mas também os que não fizeram nada para impedir. E ainda assim, você passa por uma igreja na manhã de domingo e as ovelhinhas estão lá, fazendo fila para se sentar nos bancos, arrastando os filhos para a primeira comunhão ou confirmação. Mesmo sem acreditar em nenhuma das palavras que ouvem, mesmo sem viver suas vidas da maneira como sua religião contaminada ordena que vivam. Agora só fazer uma pausa aqui, gente. Isso aqui eu acho errado. Você condenar todos pela ação de alguns. Mesmo que tenham muitos, você não pode condenar todos. Eu acho isso errado. Você condenar as pessoas que estão vivendo em prol daquela religião, que acreditam, que têm fé naquela religião. Não são todos. A igreja é formada por homens e não são todos que são ruins. Vamos lá. Essas pessoas são tão ruins quanto eles. Estão me ouvindo? E os padres ainda controlam 90% das escolas. Vocês acham que, se houvesse algum outro setor da sociedade que demonstrasse tanta predileção pela pedofilia, permitiremos que chegasse a 1 quilômetro de uma escola? Mas eles administram esses lugares. Quer dizer, que tipo de país somos nós? Precisamos nos livrar deles. Vocês estão me ouvindo? Expulsá-los de cada escola, mantê-los longe de nossos filhos. A perversão está em seus ossos, em suas almas. Não devemos poupar nenhum esforço para expulsar cada um deles da Irlanda. Assim como São Patrício nos livrou das serpentes. Continuei andando, incapaz de ouvir por mais um segundo. A fúria na voz daquele homem, o ódio, e ele tinha todo o direito de estar furioso. Tinha todo o direito de sentir aquela raiva. E aí, gente, só complementando aquilo que eu falei antes, a gente tem um exemplo no próprio livro, né? Porque é interessante que esse autor ele faz as críticas necessárias à Igreja Católica. Esse livro, pelo visto, ele é muito sobre essa
essas acusações, aquilo que aconteceu, o escândalo, é muito para denunciar isso também, mas a gente vê que o próprio Odron, mesmo tendo todas as suas, como que eu posso dizer, todas as suas questões, né, digamos assim, ele não é como os outros. Então a gente já vê, o próprio livro ele traz os dois lados, mesmo mostrando que, sim, os padres têm alguma coisa ali que eles têm que lidar, isso é super aceitável, porque são seres humanos. Algumas pessoas acabam idolatrando eles como se eles não tivessem nenhum tipo de questão a lidar, mas o próprio livro traz um outro exemplo de padre que não é como esses daqui que estão sendo denunciados. Vamos lá. Tinha todo o direito de sentir aquela raiva. Sua vida foi destruída por homens de terno preto, colarinho branco. Homens como eu. Conforme me aproximei dos degraus do tribunal, os fotógrafos se viraram na minha direção, levantando as câmeras caso eu fosse alguém importante. Quem é você? Perguntou um deles. Não respondi. Você é amigo de Carter? Disse outro em seguida. Infração de trânsito, respondi, sem conseguir olhar-os nos olhos. Não paguei as multas, terei sorte se não cancelarem minha carteira de motorista. Não é ninguém, disse o fotógrafo, dando as costas. Seus colegas examinaram suas câmeras, indo para frente e para trás nas imagens digitais, sem nenhum interesse em mim, como acreditavam fácil em uma mentira qualquer. O tribunal estava cheio quando entrei, mas consegui encontrar um lugar no fundo da sala. Eu nunca havia estado em uma corte e considerei a atmosfera opressiva e intimidante. O carvalho nos bancos, a sensação de que dezenas de milhares de pessoas haviam passado por ali ao longo de um século. Réus, tanto os culpados quanto os inocentes. As vítimas, as famílias de ambos, os grupos de 6 mulheres, todas com cerca de 60 anos, estava sentado na fileira à minha frente. Supus que eram mães de algumas das vítimas, determinada a ver justiça sendo feita. Um anúncio do oficial de justiça do tribunal marcou a chegada da juíza, que se sentou com a toga preta e a peruca branca que simbolizavam a autoridade. Mais trajes pretos. Peraí, me perdi aqui, gente. Mais trajes pretos. Quem tinha decidido que aquele era um pigmento do poder? Preto não devia representar a ausência de cor, o vazio absoluto? Falei na entonação errada, gente. Preto não devia representar a ausência de cor, o vazio absoluto? As cores da minha profissão mudavam conforme se subia na hierarquia, do preto ao escarlate ao branco, escuridão, sangue e purificação no topo. Um grupo de advogados estava na frente da corte, a maioria conversando ou rindo como velhos amigos. Todos se sentaram quando a juíza tomou seu lugar e os jurados foram trazidos. Olhei para cada um de seus rostos. Uma verdadeira amostragem da sociedade. Homens aposentados parecendo satisfeitos por suas opiniões serem valorizadas outra vez. Jovens executivas guardando seus Blackberries. Alguns rapazes de 30 e poucos anos e aparência séria, com barbas cuidadosamente esculpidas. E então, emergindo de alguma sala atrás da corte, veio Tom Carter em pessoa, andando com cautela até o banco dos réus, e olhando em torno com uma expressão assustada no rosto, como se não soubesse como sua vida o tinha trazido àquele lugar. Qual destino cruel o carregara de uma fazenda turbulenta em Wexford a Falcotes em Dublin? E a gente pensa, né, gente? Ele foi forçado a ser padre, né? E ele fugiu do seminário, ele não queria essa vida. E aí ele acaba sendo obrigado e acaba transformando todo esse ódio e descontando em pessoas que não tinham nada a ver. Vamos lá. Ele pareceu surpreso com a quantidade de espectadores cujas vozes diminuíram quando o viram pela primeira vez. As 6 mulheres à minha frente aproveitaram o silêncio e se levantaram enquanto uma delas berrava. Boa sorte, padre! Estamos todas com o senhor, padre! Não deixe que o derrubem com essas mentiras deslavadas, padre! Reclinei-me no banco, o queixo caído de espanto, e o salão todo se virou para vê-las. A juíza ordenou que fossem removidas naquele mesmo instante. Oficiais da corte se aproximaram e as mulheres tinham crucifixo nas bolsas. Por um momento, achei que elas usariam os crucifixos para agredir os guardas uniformizados. Mas não, apenas sacudiram os objetos no ar, conforme foram arrastadas para fora do aposento, rugindo, unindo-se em uma ave-maria ao sair. O que poderia ter inspirado tanta devoção, pensei. Elas o apoiariam se ele fosse culpado? Elas se importariam com o veredito? A remoção das mulheres resultou em alguns assentos vazios à minha frente e me sentei em alguns deles. E me sentei em um deles, contente com o espaço extra.
pois ninguém podia entrar após o início do julgamento. Agora, Tom estava no meu campo de visão, a não mais de 9 metros de distância. Notei como ele coçava o rosto, um reflexo nervoso, e olhava de soslaio para os jurados, um a um, como se tentasse entender quem era. Tinha perdido peso desde a última vez que o vi. A inclinação à corpulência que havia desenvolvido ao se aproximar da meia-idade se fora, e agora uma magreza doentia podia ser detectada em seus traços. A juíza e os advogados fizeram uma série de observações entre si. Ladainha jurídica, não consegui entender nada. E então houve um longo período em que pouca coisa aconteceu. Um guarda deu tapinhas no ombro de Tom e mandou que ele se sentasse. Assim que ele obedeceu, a juíza se dirigiu à corte e Tom foi reerguido da cadeira com brutalidade, a mão do guarda o segurando com firmeza pelo braço. E pude ver que ele sentiu certo prazer na violência de seu gesto. Naquele momento, passou pela minha cabeça que Tom hoje optara por não usar suas roupas de padre. Viera como leigo, e fiquei intrigado com o raciocínio que o levara a tal decisão. Será que ele, seus advogados, achou que o júri tiraria conclusões ruins automaticamente se ele estivesse em trajes sacerdotais? Houve tantos réus como ele nos jornais nos últimos anos. Será que pensaram que ele estaria se reduzindo a um estereótipo? O de padre pervertido no banco dos réus? Ou será que ele apenas não se sentia mais um padre? Eu teria perguntado a ele se tivesse tido a oportunidade. As acusações foram lidas em voz alta. O DPP decidira que os testemunhos de apenas 5 meninos eram suficientes para levar as acusações ao tribunal. E apesar de não... Apesar de não estarem na corte naquele momento, os testemunhos seriam analisados ao longo dos próximos dias, uma a uma. Suas histórias surgiram nos jornais e se provaram leituras perturbadoras. O mais novo tinha 7 anos na época, o mais velho 14. O de 7 anos foi vizinho de Tom em 1980, quando ele trabalhava na paróquia de Galway. O pai morrera no ano anterior e a mãe pediu que Tom, com apenas 24 anos àquela altura, desse apoio ao pobre menino, ainda incapaz de lidar com a perda. Aquele foi o apoio que Tom ofereceu. O menino de 10 anos foi coroinha em Longford em 1987 e sofreu abuso 2 ou 3 vezes por semana na sacristia antes da missa matutina. O de 14 anos morava em Sligo em 1995 e era levado por Tom à praia todas as tardes de quarta-feira, onde ele o despia para nadar um pouco e depois o levava para as dunas. Ai, gente, peraí. Vamos lá. O menino mais novo, em Wicklow, 2002, era levado de carro para passear em Britas Bay, onde aconteciam situações parecidas. E houve um rapaz de Roscommon cuja história era tão perturbadora a ponto de ser difícil acreditar que um ser humano fosse capaz de tamanha crueldade com outro. Ainda bem que ele não tive. Aquele era apenas o pequeno número de garotos cujas histórias foram consideradas capazes de garantir uma condenação. Enquanto lia, eu pensava, e quanto a Belturbet? E o Oxford? E quanto a Tralley, e Mayo, e o Wingaset? Foram outras paróquias onde Tom tinha estado ao longo dos anos. Queriam que acreditassem que Tom não cometera seus crimes naqueles lugares. Queriam, né? Queriam que acreditassem. Mas mesmo assim fora transferido pela igreja? E queriam que acreditassem que ele pôs as mãos apenas uma criança em Galway, Longford, Sligo, Wicklow e Roscommon? Ali estavam 5. Onde estavam as 19 que o arcebispo Cordon mencionara? E se 19 tinham se manifestado, quantas mais permaneciam em silêncio? Outras 20, 50, 100? A juíza perguntou se Tom se declarava culpado ou inocente. E ele olhou em torno, aparentando não saber se a pergunta tinha sido dirigida a ele. Ofereceu um meio sorriso, talvez mais por medo do que por qualquer outra coisa, e sacudiu a cabeça. Houve um murmúrio de desprezo na corte. Ele não estava levando nada daquilo a sério? A juíza repetiu a pergunta e o encarou. Inocente, disse Tom. Eu nunca encostei nenhum dedo em uma criança. É uma coisa horrível de se fazer. Sua voz falhou no final. No mesmo instante, eu soube que ter ido até lá foi um erro, e que seria impossível ouvir mais. Minhas pernas enfraqueceram, meu estômago se revirou e me esforcei para levantar, quase tropeçando em mim mesmo ao me apressar para a porta. Olhei para trás por um instante. Tom tinha se virado na minha direção. Cruzamos os olhos e houve alguma coisa ali que
Disse, Audran, você pode me salvar disso? Audran, por favor. Audran, por que você não me salvou disso há muitos anos, quando talvez pudesse ter feito alguma coisa? Eu não conseguiria ficar. Saí para o salgão. Desculpa, gente. Saí para o salgão. Apesar de grande quantidade de pessoas sob o domo de Hall to Hall, entrando e saindo de outras 3 cortes onde casos diferentes eram julgados, senti que podia respirar ali fora, mas não estava pronto para passar pelos repórteres e fotógrafos ainda amontoado em Winquay e que, infelizmente, não podiam entrar pelas portas abertas. Pessoal, cometi um erro aqui na frase. Eu disse infelizmente, mas a frase, na verdade, é infelizmente. Vou repetir para vocês entenderem. Apesar da grande quantidade de pessoas sobre o domo de Road Hall, entrando e saindo das 3 cortes onde casos diferentes eram julgados, senti que podia respirar ali fora, mas não estava pronto para passar pelos repórteres e fotógrafos ainda amontoados em Innsquay e que, felizmente, podiam entrar pelas portas abertas. Ou seja, ele estava feliz que ele podia ficar ali no hall e que os repórteres que estavam ali não podiam entrar ali onde ele estava. Vamos lá. Segui para um dos bancos laterais e me sentei ao lado de uma mulher, me curvando e apoiando a cabeça nas mãos. Que tipo de vida era aquela, pensei. A que tipo de organização dedicar a minha existência? E mesmo ao procurar um culpado, eu sabia da escuridão que se inquietava dentro de mim, relacionada à minha própria cumplicidade. Eu tinha visto coisas, suspeitado de coisas, mas eu dera as costas e não fizera nada. Uma mão tocou meu ombro. Gente, eu acho, voltando aqui, né? E essa é a crítica através do Audran, né? O Audran, ele não fez os crimes, ele não cometeu esses crimes, mas ele foi negligente, que é tão culpado, ao meu ver, quanto, né? Então, esse é o crime desse padre aqui, a omissão. E ele, realmente, em algumas histórias que ele contou pra gente, estava claro, as coisas ali estavam muito claras. Então, ele mesmo assim não ouviu sua voz interior e deixou tudo aquilo dali de lado. Continuando. Uma mão tocou meu ombro, me assustando a ponto de eu quase saltar do banco, mas era apenas a mulher sentada ao meu lado. Ela tinha uma expressão cansada e nenhum traço de sorriso no rosto. Achei que ela perguntaria algo como: "O senhor está bem, padre?" Mas em vez disso, ficou olhando para mim. Eu sabia que a conhecia de algum lugar, mas não me lembrava de onde. Mãe de um dos meninos de Terinuri, talvez? Não, não era isso. Você é o padre Eite, não é? Ela enfim perguntou, a voz baixa e calma. Isso mesmo, respondi. Eu conheço a senhora? Sim, ela disse. Não se lembra? Fiz que não. Sim e não. Eu disse. A senhora me parece familiar, mas não me lembro de onde. Caitlin Gilduff. Ela respondeu e eu fechei os olhos. Achei que ia passar mal. Senhorita Gilduff. Eu disse sem força. Me perdoe. Isso ele pensou. Nos conhecemos em Wellsford em 1990. Você tinha ido visitar seu amigo. Eu era a tola que entregava o filho nas mãos dele uma vez por semana. Assenti com a cabeça. O que eu poderia dizer para me justificar? Claro, eu disse. Agora me lembrei. Você também se lembra de Brian, não lembra? Sim, respondi. Eu me lembro de Brian. Você teve orgulho de si mesmo, entregando-o daquela maneira? Sabia que os guardas o aterrorizaram. Ai, gente, peraí, que isso mexeu tanto comigo que eu... Vamos lá. Você teve orgulho de si mesmo, entregando daquela maneira? Sabia que os guardas o aterrorizaram quando foram interrogá-lo sobre os estragos que ele havia feito no carro daquele monstro? Me desculpe, eu disse. Eu não soube o que fazer na ocasião. Achei que havia alguma coisa errada com o menino. Achei que se Tom soubesse do ocorrido, talvez pudesse ajudá-lo. Oh, ele ajudou, pode ter certeza. Ela respondeu rindo com amargura. Conversou com os guardas e pediu que apenas repreendessem meu filho, porque ele mesmo tomaria providências para que Brian nunca mais fizesse nada como aquilo. Então me persuadiu a levá-lo às segundas, quartas e sextas, 3 vezes por semana, 1 hora por vez, e fiz o que me mandaram, claro. Brian, meu menino, que nunca fez mal a ninguém na vida, ele queria ser veterinário, sabia? Ele tinha um cachorrinho que adorava. Olhei para o chão. Quando contei essa história antes, quando contei a vocês sobre 1990, mencionei que na manhã seguinte contei a Tom o que tinha visto e ele chamou os guardas. E então contei a eles o que tinha visto, identificando o menino em sua própria casa mais tarde daquele mesmo dia. Nossa. Talvez eu não tenha mencionado. Se não contei, ele está completando aqui a história, tá, gente? Que ele contou lá no capítulo. Se não contei, devia ter contado. De qualquer forma, aí está. Nenhum de nós é inocente. Senhorita Gilduff, eu disse, sem saber o que falaria em seguida.
mas ela me interrompeu. Não pronuncie meu nome. Ela se libou. E saia já deste banco, escutou? Não quero você perto de mim. Você me dá nojo. Concordei com a cabeça e me levantei, pronto para ir. Mas antes achei que devia dizer alguma coisa para tentar reparar o que tinha feito. Espero que Brian esteja bem. Espero que ele tenha encontrado uma maneira de lidar com o que quer que tenha acontecido com ele. Ela me encarou, como se eu a estivesse insultando, intencionalmente. Você está tentando me agredir? Ela perguntou. É isso que está fazendo? Está tentando ser cruel? Não, respondi no mesmo instante, sem entender. Eu quis dizer apenas, Brian morreu faz 15 anos. Ela disse, se enforcou no quarto. Ai, gente, que dor, meu Deus, meu Deus. Pera aí, gente. Voltei. Vamos lá. Um dia, depois da escola, subi para chamá-lo para jantar e ali estava meu filho, as pernas penduradas e inerte. O cachorro olhando para ele sem nem saber o que fazer. Ele se matou. Então me diga, padre, você tem orgulho de si mesmo? De você e de seu amigo lá dentro? Tem orgulho de si? De todas as coisas que você e seus colegas fizeram? Faz alguma diferença para você? Meu Deus do céu, meu Deus. Vamos lá, próximo parágrafo. Não fui direto para casa. Em vez disso, parei no Roche, um café de aparência bastante sem graça em Ormond Quay, não muito longe de Fort Court. Imaginei tratar-se de um ponto de encontro corriqueiro para advogados e procuradores, pois havia um espaço reservado para maletas com rodinhas, mais comum em aeroportos e terminais rodoviários, mas que eu tinha começado a reparar. Os profissionais de direito usavam para transportar volumes imensos de papéis dos escritórios para os tribunais, sempre que um caso era noticiado no 61 News. Encontrei uma mesa vazia, pedi um café forte e olhei pela janela por um momento, observando os que passavam, trabalhadores, executivos, estudantes a caminho do Trinity College. Me perguntei o que a versão jovem de mim mesmo pensaria se eu pudesse voltar 35 anos ao Clone Life College em 1973 e dizer a ele que o moleque infeliz da cama ao lado seria um dia julgado pela República da Irlanda pelo abuso sistemático de meninos deixados a seus cuidados pastoreais. Que ele seria acusado por tocá-los, por molestá-los, por penetrá-los, por cometer atos inomináveis com eles e forçá-los a fazer o mesmo em troca. O que teria distorcido sua mente para tais inclinações? Estariam elas lá desde o início, implantadas em sua psique ainda no útero, ou vieram mais tarde? Havia culpa em seu pai que de certo o havia prejudicado de alguma maneira? E se houvesse, seria uma culpa justa, considerando que um homem é responsável por suas próprias ações, a despeito do que lhe tenha acontecido no passado? Coisas ruins, coisas terríveis podem ocorrer em qualquer um na infância. Eu bem sabia, assim como todo mundo, mas isso não significava que as pessoas podem se permitir agir sem consciência. Porque ele tinha um desejo tão avassalador pela carne, ou por carne jovem, ainda por cima, quando o restante de nós não tinha? Seria a culpa dos padres que tinham nos ensinado? Havia alguma maneira de culpá-los? E que diferença tudo isso fazia agora? Tom Carter estava, enfim, no banco dos réus e não poderia machucar mais ninguém. Para mim, era impossível imaginar um desfecho feliz para a sua história. Eu não me sentia tão perdido desde aquela noite em Roma, em 1978, a noite em que a mulher do café Benize me fez vagar pelas ruas da capital sozinho, por horas, enquanto o Papa estava em seu quarto esperando pelo chá, talvez recebendo a visita de uma presença ameaçadora com intenções de lhe causar mal. Talvez apenas sendo chamado por um Deus cuja criação se tornara um mistério além da compreensão de um mero mortal. Naquele café, fiz o que sempre fazia em momentos de crise ou desespero da minha vida. Pus a mão na minha pasta e puxei minha Bíblia. Livro que às vezes ofereceu resposta e com frequência me deixou em dúvida, mas que eu nunca falhava em distrair minha mente e dar algum conforto ao longo dos anos. Eu tinha várias Bíblias, claro, presentes de amigos ou compradas como lembranças de visitas a lugares de peregrinação. Mas aquela Bíblia a que abri naquele momento era a mais velha de todas, presente de minha mãe, quando parti de casa para o seminário, tanto tempo antes. Um belo volume encadernado com couro preto e um carimbo na parte interna da capa, informando que fora comprada na Veritas Religions Bookstore, Lower Abbey Street, por 22 pence, em abril de 1972. Estava bastante gasta, pois viajara comigo para todo canto,
mas era uma criatura resistente e não tinha nenhuma página solta. Eu não sabia o que estava procurando, mas abri em uma página aleatória, esperando que uma passagem, uma história ou uma parábola saltasse e dialogasse comigo, tirando-me da infelicidade e me conduzindo de volta a um lugar de compreensão. Antes que eu me desse conta, ela já estava praticamente em cima de mim. O homem... Desculpa, gente, falei errado. Ele já estava praticamente em cima de mim. Um homem com 20 e tantos anos, 25, 26 no máximo. Alto, com extraordinários olhos de um azul cortante, vestido de terno, mas com o fim de uma tatuagem, um espesso arabesco preto, surgindo na lateral esquerda do colarinho. O que é isso que você está lendo? Ele perguntou. Levantei o rosto, surpreso. O que disse? Perguntei. Esse livro? Ele respondeu com sotaque curioso. De onde seria aquele sotaque? Me perguntei. De alguma área da classe trabalhadora de Dublin? O que é? Deixa eu ver. Virei o livro para que ele pudesse ver a capa e ele riu com desdém. Você não vai encontrar nenhuma resposta aí, ele disse. Encontrei algumas vezes no passado, respondi. Então você acredita em mágica? Olhei à volta para checar se alguma pessoa prestava atenção em nós. Mas os outros clientes estavam concentrados nas próprias conversas. E mesmo se alguém estivesse ouvindo, provavelmente não iria querer se envolver. Estou apenas tomando um café, eu disse baixinho, desviando o rosto e olhando pela janela outra vez. Gente, vou voltar um pouquinho aqui só para poder engrenar de novo, tá? Estou apenas tomando um café, eu disse baixinho, desviando o rosto e olhando pela janela outra vez. Que bom para você, ele disse rancoroso. Tenha um bom dia, eu disse. Não venha me desejar um bom dia, seu pervertido de merda. Não quero nada que venha de você. Está me ouvindo? Permaneci em silêncio, sentindo a tensão crescer dentro de mim, começando na boca do estômago e subindo. A xícara tremeu de leve na minha mão e tentei estabilizá-la, pois não queria dar sinais de medo ou de estar ameaçado. Mas era um homem com 53 anos, desacostumado a brigas, sem a menor ideia de como lidar com uma situação como aquela. Achei que o plano sensato era olhar pela janela e não morder a isca, até ele ficar entediado e me deixar em paz. Você é padre, ele disse. Bem observado, respondi. Você está aqui para apoiar seu colega? De que colega está falando? Seu colega lá no Four Codes, o estuprador. Você foi lá dar apoio moral a ele? É isso? Neguei com a cabeça. Não conheço ninguém no Four Codes. Estou apenas sentado aqui, bebendo meu café e cuidando da minha vida. Ele ficou de pé ao meu lado por mais um minuto, cheio de cólera. Por um instante achei que ele ia embora, mas não. Em vez disso, ele sentou à minha frente. Escute, é melhor não, eu disse, olhando para o homem atrás do balcão, torcendo para ele perceber o que estava acontecendo em seu estabelecimento e viesse me ajudar. Por favor, me deixe em paz. O que eu estou fazendo contra você? Ele perguntou, abrindo os braços com inocência. É um país livre, não é? Um homem pode se sentar. Estamos apenas conversando. Olhei para minha xícara. Eu já estava quase acabando, mas jamais daria àquele sujeito a satisfação de me levantar e ir embora. Se eu fosse um homem de apostas, ele disse, eu apostaria que você veio a Dublin para dar uma olhada no seu colega no banco dos réus e rezar por ele e tentar intimidar o júri a considerá-lo inocente. De que colega está falando? Perguntei outra vez. Sim, deve ser um mistério para você, né? Seu idiota. Não faz ideia de quem estou falando? Deixa eu ver essa sua Bíblia. Não. Eu disse, deixa eu ver. Ele rosnou, pegando-a da mesa antes que eu pudesse impedir e começando a folheá-la. Devolva, eu disse, imponente. Não lhe pertence. Puxa, vejam só, ele disse rindo ao ler a dedicatória na página de rosto. Para ordem de mamãe. Não é um amor, sua mãe te deu isso, foi? Quando? No dia da sua ordenação? Devolva, insisti. Mando pelo correio. Me dê seu endereço, padre. Me mando de volta na próxima vez que eu passar numa agência. Você vai devolver para mim agora, seu fedelho. Eu disse, vamos, chega dessa história. Ele estendeu para mim e quando eu tentei pegá-la, ele puxou de volta como uma criança. Desculpe, padre, é só uma brincadeira. Ele disse, oferecendo-a de novo, mas outra vez puxando de volta e rindo da minha cara. Alguém pode ajudar? Eu chamei, olhando em volta pela primeira vez. Os procuradores, advogados e o homem atrás do balcão olharam em nossa direção. Por favor, pedi, esse homem está me incomodando. Eu não estou fazendo nada, ele disse, apelando ao público, que de qualquer maneira teve o bom senso de não intervir. Você quer de volta, padre? É? Ele me perguntou. Sim, eu quero. Respondi sem olhá-lo nos olhos. Senti que fazer isso seria provocá-lo ainda mais. Quer de volta? Sim. Então aqui está. Com isso ele puxou o braço para trás, a mão segurando com firmeza o couro da Bíblia, a qual minha pobre mãe,
Provavelmente dedicaram uma das horas mais felizes de sua vida para escolher na Veritas Bookstore, e a usou para acertar a lateral da minha cabeça, derrubando-me da cadeira, abrindo um corte acima do meu olho quando cai no chão, desmoronando sob uma poça de chá derramado e batatas fritas pisoteadas. Ele jogou a Bíblia sobre mim e eu vi cadeiras sendo puxadas para longe ao meu redor por um bando de inúteis que não se preparavam para me ajudar, e sim para se defenderem. Levantei o rosto, assustado e sozinho, e ele cuspiu em mim um grande catarro que caiu na metade da minha bochecha, metade na minha boca. Levantei a mão para me limpar e cuspi o restante. Minha mão ficou coberta pelo sangue de onde meu rosto se chocara com a lateral da mesa quando eu caí. Pedófilo de merda, ele rugiu. Hoje em dia, de um jeito ou de outro, eu convivia com aquelas palavras todos os dias da semana. Aquelas duas palavras, pedófilo e padre, haviam, de alguma maneira profana, se tornado irrevogavelmente atreladas uma à outra. Você, vai embora, disse o dono do café para o agressor. Mas ele já estava quase do lado de fora. De que adiantava aquela bravura agora? O senhor está bem, padre? Perguntou uma das baristas. Uma moça que veio até mim e me ajudou a levantar. Pus a mão no rosto que latejava dolorosamente, e meus dedos ficaram mais manchados de sangue. Isso teve alguma coisa a ver com o padre que está sendo julgado? Não conheço nenhum padre que está sendo julgado. Eu gritei com toda a minha força, fazendo-o saltar para trás. As mãos abertas em um gesto defensivo, como se planejasse atacá-la, como aquele homem tinha feito comigo. Não sei nada sobre isso, ouviu? Não voltei ao tribunal, mas acompanhei o julgamento diariamente pelo Irish Times. Muitos testemunhos foram apresentados e no fim durou quase 3 semanas. No início era manchete de primeira página. Aos poucos foi rebaixado para as páginas 4 ou 5 com os crimes mais rotineiros. E então, na última semana, houve um dia em que o júri se retirou para chegar a um veredito e o caso voltou para a primeira página, mas na parte de baixo, com os jornalistas especulando sobre o resultado. Li cada matéria com atenção, apesar de ter sido difícil para mim. As coisas que disseram terem sido cometidas por ele eram terríveis. Não pude acreditar que Tom Carley faria aquilo e ainda assim eu acreditava que ele tinha feito tudo aquilo e muito mais, se é que isso faz algum sentido. E então, certa manhã, liguei o rádio para ouvir Pat Kane após a missa das 10 e descobri que haviam chegado a um veredito. Culpado, claro. Decisão unânime. Pelo que consta, gritos de aprovação tomaram conta do tribunal quando o representante fez o anúncio. Algumas das vítimas estavam presentes, como era de imaginar. Todas tinham testemunhado. O país havia, enfim, escutado suas vozes, e elas puderam ouvir a resposta do júri popular. As famílias também, aqueles pais e mães e irmãos que sofreram ao lado de seus parentes traumatizados. Os gritos tomaram conta e, de acordo com o repórter do Irish Times, foi como as multidões torcendo no Coliseu quando o imperador virava a mão, o polegar apontando para baixo na direção do inferno. Vamos lá. Ele também relatou que, enquanto a juíza tentava silenciar a corte, Tom Carley se inclinou no banco dos réus e apoiou a cabeça nas mãos. E agora eu lhe pergunto se há alguma coisa errada comigo, pois senti compaixão por ele. Apesar de tudo que fizera, apesar de sua depravação e de sua crueldade e da tristeza que trouxeram ao mundo, pensar nele ali, sozinho, com uma vida desperdiçada atrás de si, e só Deus sabia quais horrores o aguardando na prisão, fez meu coração pesaroso. Não é algo que eu conseguiria explicar para ninguém, pois teriam olhado para mim com repulsa, como se eu fosse cúmplice de seus atos, sendo que eu os abominava por completo. Mas meio que era um pouquinho, né, Audrey? Aí tu tem que conver que era um pouquinho assim, porque ele desconfiou dele há muito tempo, não falou nada. Vamos lá. Mas odeio pensar em um homem sozinho a despeito do que tenha feito. Se eu não conseguir enxergar algo de bom em todos nós e esperar que a dor compartilhada por todos tenha um fim, então que tipo de padre eu sou? Que tipo de homem? A multidão voltou no dia seguinte para ouvir a sentença. E o êxtase generalizado foi substituído por vaias e incredulidade quando a juíza anunciou que Tom cumpriria apenas 8 anos de prisão por seus crimes. Faria acompanhamento psiquiátrico enquanto residisse na prisão de Arbor Hill. Seria incluído na lista de criminosos sexuais pelo resto da vida e teria a obrigação de manter os guardas informados sobre sua localização semanalmente até o dia de sua morte. 8 anos. Os espectadores ficaram incandescentes de fúria. A mídia ajudou a instigar a multidão, claro.
As estações de rádio e televisão mandaram seus maiores nomes para o lado de fora do tribunal, enfiando o microfone no rosto das vítimas na esperança de que a dor alheia pudesse ser convertida em trechos de áudio para o noticiário da hora do almoço. E muitas delas falaram, de maneira eloquente, emotiva, com ira pouco disfarçada. A sensação de injustiça se alimentou, e elas falaram com nobre desprezo sobre o criminoso que transformara suas vidas em uma escuridão perpétua, que ainda fazia de suas vidas um inferno, e um homem de aparência honrada, cercado pela família e amigos, com uma esposa linda com o braço sob seu ombro. Mal conseguia conter as lágrimas enquanto dizia 8 anos? De novo e de novo. 8 anos? Como se não pudesse acreditar no que tinham ouvido na corte. Como se não fizesse o menor sentido para ele o fato de ter sofrido tanto e seu agressor ser punido tão pouco. E ele com certeza sairá em 4 ou 5 anos, disse outro homem, forçando o caminho para aparecer na câmera, e as pessoas ao redor fizeram que sim. E eu me projetei para frente na poltrona, pois quem era senão o rapaz que tinha me agredido com minha própria Bíblia no café em Ormond Square. Nossa. Vai ficar preso por pouco tempo, ele berrou. Por tudo que aquele filho da mãe fez comigo e com essas pessoas aqui. Só 4 anos. Vocês estão me ouvindo, RTE? Ele perguntou, seus lívidos olhos azuis encarando diretamente os espectadores sentados em casa. É de se admirar o fato de as emissoras não terem censurado nenhuma palavra de seu discurso quando o repetiram inúmeras vezes nos dias seguintes. Está me ouvindo, povo da Irlanda? Todos vocês aí? Vocês veem pelo que estamos passando aqui? 4 ou 5 anos é o máximo que ele vai passar na prisão. Um homem que destruiu nossas vidas. E então ele estará livre para caminhar entre vocês e fazer tudo de novo. A não ser que vocês os expulsem. Estão ouvindo? Expulsem todos. Derrubem as igrejas. Ordenem que façam as malas e se mandem para os aeroportos e balsas. Queremos que todos vão embora. Está ouvindo, RTE? Está ouvindo, povo da Irlanda? Queremos um país limpo daqui para frente. Expulsem todos. Expulsem todos. Expulsem todos. A multidão adotou essa frase e rugiu pelas ruas. As vozes carregadas para o norte, passando pelas árvores e chegando a presidente na Aras. Para o sul, as famílias que passeavam com os cachorros no Barley Park. Para o leste, aos trabalhadores que esvaziavam contêineres no porto de Dublin. E também para o oeste, as Aran Islands, onde velhotes castigados pelo clima, com seus cavalos e carroças, poderiam levar a mensagem às fronteiras mais extremas do país. E os turistas poderiam carregá-las para Nova York, Sydney, Cape Town e São Petersburgo, dizendo ao mundo que a Irlanda tinha finalmente dado um basta. Foi esta mensagem simples que os jornais publicaram na manhã seguinte, mostrando nas primeiras páginas nada além de um Tom Carter confuso e espantado sendo enfiado em uma van policial e uma manchete acima dele, persuasiva em sua simplicidade. Expulsem todos. É isso, pessoal. Finalizamos esse capítulo. Paramos na página 354. Vamos começar a página 355 na próxima leitura. E pessoal, as pessoas não aceitaram essa sentença e incitaram, né? Quem vai sofrer são os padres inocentes, né? Quem nunca fez nada. E às vezes até quem também nunca ficou sabendo de nada, né? Não é o caso do Odran. O Odran aí, eu acho que ele tá muito mais, assim, naquele tipo de pessoa que tampa os olhos para que tudo aconteça e não fala nada, né? Ele sabe que algo tá acontecendo, mas ele nem vê e nem quer ver. E aí agora ele sofre as consequências menos, né, do que as pessoas que realmente cometeram os atos, mas sofre as consequências. E eu só penso naqueles que nem no lugar do Odran estão, né? Que nem algo viu, não teve nenhum tipo de contato com isso. Esses também sofrem e completamente injustiçados, né? Pessoal, na próxima leitura nós vamos para o penúltimo capítulo, tá? Eu vou postar esse episódio aqui daqui a pouquinho. E vou tentar finalizar esse livro até segunda, no máximo. E aí, na quarta, a gente começa nossa próxima leitura. Tá bom, pessoal? É isso, um abraço. Você que chegou aqui, que não me segue no Instagram, te convido a ir lá conhecer o @lidos do Lucas.
tá bom? Também pode deixar lá a sua sugestão de leitura para os próximos episódios. É isso, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.